Olá pessoal, professor Fábio Tuzzi. Vamos voltar aqui à segunda parte da aula de climas do mundo e biomas. Tá? Eu já fiz a primeira parte, ela ficou um tempo bem longo, então não quis que passasse mais de uma hora fazendo uma aula, e eu voltei agora para terminar, né, esse módulo 5 aqui, para a gente finalizar essa matéria. Vamos direto para a página que eu parei, exatamente aqui. Eu terminei falando de clima de frio de montanha. Continuamos aqui então. Influência do clima e os principais biomas do planeta. Como que você vai ter essa relação clima-bioma, não é? Compreender os tipos climáticos. Ao compreender os tipos climáticos, podemos analisar melhor os diferentes biomas a eles associados. Afinal, os climas são fundamentais à formação dos biomas. As espécies de fauna e flora existentes em determinado espaço geográfico estão intimamente relacionados às características naturais do planeta. Com certeza, nessa área do espaço geográfico, né, que você tem aí essa associação de fauna, de flora relacionada com o clima, é o que a gente vai determinar aí esses biomas acontecendo. Então, o que é um bioma? É uma área de espaço geográfico com dimensões de até mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, que tem por características a uniformidade de um macroclima definido, de uma determinada fitofisionomia ou formação vegetal, de uma fauna e outros organismos vivos associados, e de outras condições ambientais como altitude, solo, alagamentos, fogo, salinidade, entre outros. Essas características todas conferem uma estrutura e uma funcionalidade peculiares, uma ecologia própria. Então são aquelas características que reúnem toda essa região, a influência do clima e em relação aos outros aspectos naturais de fauna, flora, de vida que existe aqui. Tá? Então é uma mistura, né? É como se fosse esse organismo vivo que a gente tanto fala que o planeta é, a famosa teoria Gaia, né, do planeta ser um imenso ser vivo. Então aqui estão os principais biomas do mundo, como eles estão distribuídos. Temos ao norte, né, a tundra, mas que pode ser encontrado tundra também ao sul, que a gente não está vendo aqui, bem no extremo sul pode ser encontrado. Nós temos aqui formação de taiga, que a gente chama de coníferas, né, são aquelas espécies de pinheiros ao norte da Rússia, do Canadá. Temos a vegetação de pradaria e estepe, ou seja, os campos, né, nós chamamos de pradarias ou estepes. O que vai diferenciar uma pradaria de um estepe é que a pradaria geralmente é mais úmida e estepe são campos mais secos, então a gente vê influência muito da continentalidade nisso. Temos também regiões de desertos, como nós temos aqui o deserto do Saara, né, a região do deserto de Gobi, da Austrália, da Patagônia, do Atacama, do Arizona aqui nos Estados Unidos, deserto do México. Temos as savanas africanas, que na nossa região também temos aqui, nós vamos chamar de cerrado. As florestas tropicais, o Brasil se destaca bastante com essas florestas tropicais, né, não só tropical, mas equatorial também. Temos aqui a região da Índia, temos aqui a região da Malásia, a região das Filipinas, da Indonésia, toda essa faixa, né, a faixa tropical, faixa do Equador, cortando aí, região aqui da floresta do Congo. Temos as áreas de vegetação de alta montanha, é esse roxo que está aqui, Aqui parece que é igual, mas aqui é tundra, tá? Mas aqui, é a vegetação de alta montanha que a gente vai ver também, tá vendo? A região das rochosas, né, das montanhas rochosas, que pega não só Estados Unidos, mas o Canadá também. Aqui nós temos a região da Cordilheira dos Andes também, tá? E vegetação mediterrânea é o que está bem aqui junto, né, ao Mediterrâneo, ou então o que pega aqui no litoral do Chile, que a faixa aqui é tão fininha que não dá para a gente ver direito, mas tem aqui no litoral chileno, aqui é no sul da África, no norte da África, como eu falei também. Aqui na costa oeste dos Estados Unidos também vamos ter vegetação mediterrânea. Então vamos falar um pouquinho aqui. Olha a relação de fatores climáticos com esses biomas, como é que se apresenta aqui,
quanto maior a altitude, então a latitude, perdão, então partimos da linha do Equador, tá? Então estamos na linha do Equador, e aí partimos para regiões polares, então o Ártico. Então, quanto aumenta a latitude, nós podemos ter diversas influências, porque eu posso encontrar tanto deserto como posso encontrar floresta. Nesta região, aumentando a latitude, eu posso encontrar garrigues, né, como acontece no sul da Europa, mas posso encontrar florestas de folhas caducas. O que são florestas caducas? A gente vai falar daqui a pouco. Eu posso encontrar região de taiga ou região... Então, o que é isso? São dois fatores que estão trabalhando direto aqui. Latitude com a diminuição da temperatura. Aumento da latitude influencia diretamente na distribuição de temperatura. Diminuição da precipitação é a mesma coisa. Se eu estou numa região que tem maior quantidade de chuvas, olha como que a floresta aparece. Mas se eu estou numa região que tem menor quantidade de chuvas, então eu posso ter desde savanas ou cerrado brasileiro, e eu posso ter até deserto. Então tem aqui uma junção, né? Uma relação que existe. Aumentou a temperatura, você tem mais chuvas. Se você tem mais chuvas, automaticamente você tem florestas fechadas. Uma região que não chove tanto, olha como é que a floresta vai diminuindo. Olha a temperatura aumentando. Por que eu vou encontrar taiga aqui e eu não encontro outras espécies? Eu tenho que pensar assim, se eu só tenho a taiga aqui, é porque só a taiga resiste. Então, em regiões de baixa temperatura, a floresta de coníferas, ela vai ser aquela principal formação vegetal que você tem ali. Mas se você diminuir mais a temperatura, nem ela vai conseguir sobreviver. O que você vai encontrar? Aquelas plantas rasteiras, que é a chamada tundra. Entendeu? Região central de um país, Brasil, região mais litorânea, floresta. Então nós que estamos aqui na região serrana do Rio de Janeiro, nós sofremos influência da continentalidade e da maritimidade. Temos mais umidade. Umidade, temperatura, floresta. Região do Cerrado. Você tem calor? Tem. Mas o que você não vai ter o que nós temos? Uma boa quantidade de chuvas. A vegetação vai acompanhar isso aí. Olha aqui, Você está um pouco mais ao norte. Tá? Então tem as florestas de folhas caducas. Floresta caduca, folhas caducas, são folhas que caem, que caducam. Elas caem. Então, por exemplo, você tem o Central Park nos Estados Unidos, em Nova York. No inverno, o que acontece com aquelas árvores? As folhas caem. Se as folhas caem, é sinal que aquelas plantas são plantas caducas, plantas caducifólia. Caducifólia são folhas caducas, elas caem. Perennifólia. O que é uma vegetação perennifólia? O que é uma coisa perene? É uma coisa que se mantém. Então, uma planta perennifólia é uma planta que sempre tem folhas. Então, você vê, por exemplo, um abacateiro, uma mangueira. Você não vê um abacateiro ou uma mangueira sem folha nenhuma. Vê? Então, não é uma planta caducifólia. Ela é uma planta perennifólia. Tranquilo? Agora, você olha um pé de cajá, um cajazeiro. Ele é uma planta caduca. Porque o pé de cajá ele perde folha. A mangueira não perde. A amendoeira perde folha. Então é caduca. Um pé de romã. Você olha o pé de romã, tem uma hora que ele está seco. Você fala, morreu. Não, ele é uma planta caduca. De repente, em outro período, as folhas começam a aparecer. Então vamos conhecer esses biomas. A tundra. Começamos então da região polar, certo? Região de tundra, próximas localizadas em regiões polares, em parte do Alasca, Canadá e da Rússia, ou em elevadas altitudes. Então aquela questão do fator altitude pode influenciar também, tá? Nas quais as baixas temperaturas, fortes ventos e solos congelados durante parte do ano impedem o desenvolvimento de vegetação de grande porte.
Solo congelado. Como é que é chamado o nome de solo congelado? Qual o nome dele? O solo congelado é o frozen. Tá? O frozen, ele é o solo congelado. É o chamado solo permafrost. Tá? O frozen de congelamento, o nome do solo é permafrost. Permanentemente congelado. Tá? Existe umas árvores, se eu não me engano, é no Canadá, que elas são chamadas de árvores bêbadas. São árvores que não estão na região polar, mas estão na região fria, que tem o solo de permafrost. Só que com o aquecimento global, o que está acontecendo? Aquele solo está perdendo esse congelamento. Então as árvores, né, essas coníferas, as taigas, elas não estão tendo o suporte que estava congelado. Então elas, com peso, elas estão deitando. Então uma deita para um lado, a outra deita para o outro, as duas se encostam, o galho com galho. Então uma mantém a outra em pé. Aí quando você olha de longe, vê aquele montão de árvores todas tortas, trançadas, aí deram apelido de floresta de árvores bêbadas, né? Muito engraçado, muito curioso isso. Os solos da tundra, em função de baixas temperaturas, permanecem cobertos de gelo durante grande parte do ano, o que limita o desenvolvimento de espécies vegetais e atividades agrícolas. Sim, geralmente esse solo, as raízes dessas plantas, da tundra, né, ela não passa de 10 centímetros, isso aqui mais ou menos. Né? Olha aqui, isso aqui, vou pegar aqui. Vou pegar uma régua. Exatamente isso, ó. 10 centímetros. Simplesmente porque o solo abaixo disso ele está congelado. Tá? Além disso, como o descongelamento sazonal ocorre apenas parcialmente e nas camadas superficiais dos solos, estes apresentam camadas perenes de gelo, esses solos são conhecidos como, tá aqui, ó, permafrost, tá vendo? É o solo de permafrost. Então, olhem bem aqui, a vegetação de tundra é essa. Tá? São vegetações compostas de musgos, de líquens, tá? Pouquíssimas formações de arbustos. Se a gente está olhando aqui essa imagem, é porque isso aqui é verão, correto? Porque se fosse inverno a gente não está vendo que está coberto de neve. Então no verão, quando essa vegetação está exposta, isso aqui é alimento para alguns animais, tá? Como caribus, né? Como pequenas espécies rasteiras se alimentam disso aqui, tá bom? Elas costumam então florescer num período muito curto, e esse período curto vai ser o verão e simplesmente vão desaparecer ao longo do inverno, vão ficar tudo coberto de neve aqui, vão ser soterradas por camadas espessas aí, que chega aí a 2 metros, 3 metros de neve, tá? E aí nessa época aqui, muitas espécies, né, dessa vegetação, ela permanece, vamos dizer assim, como se tivesse meio que adormecido, né, dormente aí, até que o verão chegue e reinicie todo o processo aí. Apesar de sua aparência rarefeita, né, de ter poucos espaços, a tundra vem sendo cada vez mais explorada economicamente. Indústria de cosméticos, alimentos e farmacêutica tem se empenhado em mapear espécies de tundra e utilizá-las para fins comerciais, ou seja, o homem não deixa nem o pouquinho que tem de natureza em paz, né? O potencial agrícola do solo é reduzido em razão da baixa quantidade de nutrientes do clima. Porém, o subsolo apresenta grande potencial para a exploração de recursos minerais, como petróleo, gás natural e carvão mineral. É o homem querendo esburacar tudo para poder aproveitar, né, os recursos minerais que existem. Taiga, floresta boreal, tudo isso aqui eu vou começar a passar um pouco mais rápido essa aula aqui, porque isso aqui tudo vocês já aprenderam tanto no 6º ano como no 7º ano também, tá? A taiga floresta boreal é aquela chamada taiga de floresta de coníferas, né? Os pinheiros têm a forma de um cone, por isso conífero. Desenvolvem em regiões mais afastadas da região polar, é a região de clima subpolar, ou seja, não é tão frio como polar. E a gente vê aqui que elas vão aparecer, como eu já falei há minutos atrás, nas regiões ao norte da Europa. Vamos lá. Se desenvolve formações florestais conhecidas como taigas, do russo significando floresta profunda,
ou florestas boreais, as quais cobrem aproximadamente 30% da superfície continental do planeta e ocupam grande parte do norte da Rússia e do Canadá, sendo encontradas apenas no hemisfério norte, ou seja, não encontramos taigas no hemisfério sul. Olha a diferença desta para essa. Então podemos falar que isso aqui é quando? Verão. E essa aqui no inverno. Olha como é que elas ficam carregadas de gelo nos galhos. Por isso que acaba o jeito dela, a formação delas, sendo uma conífera, né? Essa formação de cone é porque quando acontece o inverno, né, é tanto gelo, tanta neve que se acumula nesses galhos que força para baixo. Então a estrutura dessa árvore ela vai ser assim, vai ficar assim por causa da formação de gelo na época de inverno. Tá? O bioma taiga apresenta clima mais quente e maior quantidade de precipitação em relação à tundra, claro, né? Possibilitando o desenvolvimento, por exemplo, de formações de floresta, algo impensável se considerar as características climáticas dos polos. Embora não sejam florestas tão exuberantes quanto as tropicais, apresentam baixa diversidade, representam um ambiente não tão austero como o da tundra. Claro, aqui a gente vê uma floresta homogênea. Tem aqui um arbusto, aqui tem, mas o que prevalece ainda é a taiga. Não tem a mesma biodiversidade que a nossa floresta tropical tem. Então podemos falar assim, vamos falar em florestas, né, formações florestadas com biodiversidade. Vamos da menor para maior. Nós temos então a taiga, que ela tem menor biodiversidade, certo? O que prevalece é ela. Depois nós temos a floresta temperada. E aí lembre-se sempre da floresta temperada como você se lembra de filmes como Harry Potter ou então como O Senhor dos Anéis. Tá? Você já tem uma variedade maior de espécies, mas você não consegue caminhar pela floresta. E nesses filmes que eu citei, você vê em diversas cenas isso acontecendo, né? Dos personagens andando nas florestas. Então vamos lá, floresta de taiga, floresta temperada, depois a floresta tropical, a nossa aqui da região sudeste, tem uma biodiversidade maior do que a temperada, correto? A temperada tem a biodiversidade maior do que a taiga. Então, depois da nossa floresta tropical, qual é a próxima floresta que vai ser uma biodiversidade muito maior? A da Amazônia, que é uma floresta equatorial, né? Uma floresta tropical equatorial ou floresta tropical super úmida. Em virtude da variação de temperatura e umidade, poucas espécies de plantas conseguem se adaptar ao clima da taiga. Sim, o que resulta em características mais homogêneas, aquilo que eu falei, de ter uma espécie praticamente só ali, predominando pinheiros, abetos e algumas outras árvores de formato triangular. Lembra da conífera? Né? Ou conífero, motivo pela qual a taiga também é chamada de floresta de conífero, já expliquei. E folhas em forma de agulha, chamadas de aciculifoliadas. Né? Essas folhas em forma de agulha é justamente que elas para não perder tanta umidade. Se você tem uma vegetação que está numa região que tem muita umidade, as folhas dessa planta tendem a ser largas, porque ela pode perder umidade, porque ela tem umidade para captar. Exemplo, nós temos, pensem bem numa folha de couve, pensa bem numa folha de bananeira, são folhas gigantescas, não é? Então essas plantas são chamadas de plantas latifoliadas. Planta latifoliada é que tem folhas largas. Plantas aciculifoliadas são plantas que têm folhas finas, justamente para não perder a pouca umidade que tem. É uma floresta perene, ou seja, que sempre conserva as folhas. Ou seja, as folhas da árvore da taiga não caem no inverno, já falei, como ocorre com as florestas temperadas. Como é que é o nome mesmo da floresta temperada? Folhas caducas, certo? São caducifólias. No caso da taiga, são perennifólias. Essas árvores possuem alto valor de mercado por sua estrutura lenhosa, ou seja, produção de papel, celulose, existe ali um aproveitamento econômico muito forte ali. Então existe, por exemplo, leis que protegem ela. No Canadá, por exemplo, para você retirar uma taiga, você tem que plantar duas,
Se você não fizer isso, você não pode ter o aproveitamento econômico com essa madeira, tá? Então, como tem alto valor de mercado, possui estrutura lenhosa, resultando em madeiras muito resistentes e de qualidade, que são utilizadas na construção civil, na produção de moveleira, ou seja, de móveis, e pela indústria de papel e celulose, o que faz com que a taiga apresente um bom potencial econômico. A exploração industrial e comercial no último século resultou em grande destruição desse bioma em regiões como a Europa e a América do Norte. Isso aí, olha que foto bonita, né? Aquilo que eu falei da floresta temperada, de você ver as 4 estações do ano, você percebe aí que essa estação do ano só pode ser uma, só outono, né? Que as plantas estão ficando com as folhas bem amareladas, bem avermelhadas, e a tendência é o quê? Morrer. Essas folhas vão cair, né? Elas estão impregnadas de carbono, dá essa coloração bonita para ela. Isso aí é nos Estados Unidos. E aí a tendência agora é chegar o inverno e essas plantas vão cair, por isso são caducas, tá? Como o próprio nome sugere, as áreas de ocorrência da floresta temperada são as regiões de clima temperado, claro, né? Estão localizadas em latitudes médias, onde a variação anual de temperatura é muito acentuada e estações do ano bem definidas. Isso determina a formação de florestas com árvores de características decíduas ou caducifólias. Decídua e caducifólia é a mesma coisa, tá? Ou seja, que perdem suas folhas durante o inverno para suportar o período de maior intensidade do frio e de redução da umidade. A planta ela é esperta, né? Ela é bastante malandra. Ela percebe que a temperatura vai mudar, que a quantidade de umidade vai diminuir drasticamente. O que ela faz? Ela se livra das folhas, já que é pelas folhas que a planta transpira. Então, que ela não pode, o que não pode acontecer na época de menor umidade é ela transpirar, vai perder toda a umidade. Então, ela faz isso, tá? O bioma das florestas temperadas é caracterizado por uma maior variedade em relação às florestas boreais. Já falei isso aí, né? A biodiversidade dela é maior do que a da taiga, mas é menor do que a floresta tropical. Então, vou passar rápido isso aí. Por seu potencial agrícola, em razão de solos já cobertos por florestas temperadas e pela quantidade de madeira de suas árvores, além do fato de ocorrerem em regiões de alta concentração populacional, principalmente urbana, como Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos e Japão, esse bioma já foi quase totalmente destruído, né? Eles destruíram deles e ficam agora dando uma de protetores da natureza e falando para outros países conservarem a sua floresta. Tem que conservar porque tem que conservar, não porque eles estão falando, porque eles mesmos são exemplo para ninguém, né? Destruíram praticamente todas as florestas deles aí. E o que ainda consegue se manter em pé é porque teve lei para proteger, formando lá os parques nacionais para que não houvesse essa exploração econômica ali. Podemos dizer então, como está no texto aí, que essas árvores estão confinadas, né, em parques e jardins aí, que só existem por causa da criação de leis. Floresta tropical, a nossa floresta, tá? Nós temos a floresta tropical, super úmida, como é a da Amazônia, a tropical úmida, como é a nossa do litoral da região sudeste, e a floresta que está mais no interior do continente. Então a gente vai falar sobre todas elas aí. Mas quais são as principais características da floresta tropical? Estão localizadas em regiões de temperatura alta, baixa pluviosidade, baixa amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima, alta pluviosidade, chove bastante, uma grande biodiversidade, não só de fauna, né, de animais, como também de flora. E aí no texto de vocês encontram aí que a principal característica, né, a grande vedete é a floresta amazônica no Brasil, mas nós vamos ter outras florestas equatoriais, como é por acaso a floresta do Congo na África, a floresta lá da região do Sudeste Asiático, da Malásia, né, da região ali de Filipinas também. Em razão do regime intenso de chuvas, o solo dessas regiões tende a sofrer lixiviação. O que é lixiviação? Quando a grande quantidade de água ela retira os nutrientes, tá? Ela modifica completamente ali, lavando o solo. Isso reduz e muito a possibilidade de nutrientes para a floresta. Mas aí vem uma pergunta:
caramba, mas se chove tanto na Amazônia, esse solo é lavado, né, que favorece aí esses solos pobres, chamado de latossolos, como está escrito no texto de vocês, como é que a própria floresta se mantém? Se a floresta é a maior do mundo, a mais rica, tem maior biodiversidade. É simples. A própria floresta, ela garante para ela a matéria orgânica que ela precisa. Todo dia caem folhas, todo dia caem frutos, todo dia caem animais mortos no chão. É esse material, é essa matéria orgânica, né, formada ali na parte superficial desse solo, que vai garantir para essas árvores os nutrientes que ela precisa. Podemos dizer então que as próprias plantas garantem o seu próprio sustento. Sim, né, essa serrapilheira é essa camada superficial do solo carregada de material orgânico. É ela que é o grande alimento. Então, se eu retirasse toda a vegetação da floresta amazônica, o que nós teríamos ali? Em muito pouco tempo, um deserto. Por quê? Você retirar tudo, ia ficar o solo exposto, o solo pobre. Você ia plantar alguma coisa, poderia até ter 1, 2 safras no máximo, mas depois acabou. Porque você retirou todas as condições necessárias para que ela pudesse se manter. Você não pode desassociar essas coisas. Quer ver um outro exemplo? Eu vou até na cachoeira, vou aqui na Serra de Guapimirim, Teresópolis, e eu estou lá passando um dia maravilhoso na beira do rio. De repente eu olho assim, tem uma árvore que tem uma plantinha, tem uma orquídea, não sei, alguma coisa, uma bromélia, eu acho bonito, pego e levo para casa. Vou levar isso para minha casa. Coloco num jarro, num vaso e deixo lá. Daqui a alguns dias aquela planta morreu. E como? Por que ela morreu? Simples. Você tirou ela daquele microclima que ela estava adaptada. Aquela planta só estava ali, bonita, na beira do rio, porque ela estava na sombra de uma outra grande árvore, porque a umidade daquela região é tão grande, porque a hora que ela ficava exposta ao sol era um período muito curto, porque a floresta era fechada à beira do rio. Tudo isso modificou. Então, se você retira essas condições necessárias ao desenvolvimento da planta, ela não vai se desenvolver. É a mesma coisa a floresta. O que a gente vê que está acontecendo, né, nessas florestas? Né? Voltando a dizer, né, é como se tivesse em looping a exploração indiscriminada das espécies que a gente vê acontecendo. Não só do solo, para retirar minerais, recursos minerais do solo, mas também da biodiversidade, de plantas, de animais. Né? Muitos animais são caçados, muitas plantas são retiradas, quer seja para aproveitamento de madeira, quer seja para fim de pesquisa. Então, existe um olhar muito grande dos setores econômicos para cima desse tipo de floresta. Tá? O desmatamento acaba acontecendo, nós temos uma pecuária intensa, uma exploração agrícola muito grande. Recomendo muito para vocês verem um documentário que tem na Netflix, chamada Cowspiracy. É um documentário que fala sobre o consumo da carne, com certeza. Não é que eu vi, gostei muito, não vou virar vegano por causa do documentário, não vou. Mas hoje eu consumo muito menos carne que eu consumia antes. Né? É uma mudança de comportamento. Por que se desmata mais? É porque a necessidade de carne é maior. Né? Quer seja para você criar um rebanho bovino, quer seja para você limpar uma área para plantar soja, e essa soja provavelmente não vai alimentar um ser humano, mas vai alimentar um frango, por exemplo. Nosso maior comprador de soja é a China. Ninguém nunca se perguntou assim, nossa, o chinês come tanta soja assim? Não. O chinês come muito frango. Então essa grande quantidade de soja é para alimentar frangos, e não seres humanos. Tá? Vai virar ração. Tudo por causa de consumo de carne. Então, se nós reduzíssemos um pouco o consumo de carne, né, não vou dizer que eu vou parar de comer, pelo amor de Deus, senão daqui a pouco alguém vai brigar comigo, mas reduziria bastante a necessidade de ter mais área de plantio. Né? Então o desmatamento poderia, estagnar, parar.
Então a própria produção de animais daria conta de atender a esse consumo, mas quanto mais pessoas consumindo carne ou derivados dele, realmente vai ter maior necessidade de você aumentar a área de desmatamento. A intensa degradação causada pelos fatores citados, é isso que eu falei dos aproveitamentos econômicos, tem gerado desequilíbrios ambientais e provocado a redução de evapotranspiração, impactando na dinâmica climática de várias partes do globo. Sim, nós aqui sofremos uma ação muito grande daquela umidade que vem da Amazônia. É importante para a gente, né? Se essa massa de ar que vem da Amazônia consegue chegar aqui, ela consegue chegar nos Estados Unidos com tranquilidade. E aí você vai entender dessa importância aí da umidade também. Também redução da biodiversidade, favorecendo a disseminação de doenças, como malária, febre amarela e o ebola, além da degradação extrema dos solos. E a inviabilização de manutenção de modos de vida tradicionais realizados por comunidades nativas que há séculos habitam as florestas tropicais. Então a gente olha aqui para o nosso país, né, como que aqueles indígenas que vivem em reservas indígenas lá no norte, que já é uma coisa errada, né, ter que ser criado por lei um local para que eles pudessem morar, eles sofrem essa invasão desses setores, né, de madeireiros, de caçadores, de garimpeiros, acabando aí inviabilizando a vida deles ali. Não é à toa que o grande apelo ambiental atualmente é para o desenvolvimento de iniciativas de desenvolvimento econômico sustentável, né, o famoso desenvolvimento sustentável, para que esses ambientes e outros também sejam minimamente preservados e o equilíbrio ambiental mantido. Savana. Aqui no Brasil nós chamamos de cerrado, constituído por formações vegetais típicas de área de clima tropical continental. Então a gente vê aqui o efeito da continentalidade, com climas quentes o ano inteiro e com alternância de uma estação chuvosa, que é no verão, e a outra seca no inverno. Possui grande variedade de espécies, ou seja, uma grande biodiversidade. Dependendo das condições de umidade da região, as savanas ou cerrados como o nosso podem ser arborizadas com grande quantidade de árvores ou arbustivas com maior quantidade de vegetação rasteira. As savanas da terra são habitadas por mamíferos de grande porte, como leão, elefante, girafa, na África no caso, certo? E aqui no Brasil nós vamos ter lobo-guará, tamanduá, entre outros. São biomas ameaçados em algumas regiões em virtude do avanço da agricultura e da exploração indiscriminada de espécies endêmicas. Aqui no Brasil, um maior exemplo é essa invasão das fazendas de soja, né? Soja transgênica principalmente, foram adaptadas ali para aquela região, os solos muito ácidos receberam tratamento, que como eu falei é a famosa calagem. A calagem é a adoção de calcário no solo para a redução da acidez. E uma vez feito isso, pode-se plantar que vai poder ser feita a colheita. Tá? Então na África nós temos a savana, no Brasil nós temos cerrado, isso vocês já estudaram no 6º ano. Temos aqui pradarias e estepes, tá? Então são os campos, né, muito semelhantes aos nossos campos que nós chamamos aqui, ó. Elas possuem muitas semelhanças, ambas são campestres, ou seja, formações de campos. Olha que bonitinhas as ovelhinhas aqui. Áreas relativamente planas, constituídas de herbáceas, arbustos e gramíneas. Nessas áreas há predominância de clima semiárido e, em outros casos, um clima subtropical com menor precipitação anual. Então daqui a gente já pode ver a diferença de estepe e espécie a diferença de estepe e diferença para pradaria. A pradaria vai ser nessa região de clima subtropical e as estepes vão ser em regiões de clima semiárido. Então tem tudo a ver com a taxa de umidade, tá? Ambas são biomas adaptados a menor quantidade de chuvas. Podem apresentar algumas árvores de porte médio e, em geral, as pradarias apresentam vegetação de maior porte em relação em estepes, em razão da maior quantidade de precipitação. É aquela velha história, né? Se você tem mais chuvas, você tem mais espécies vegetais. Então eu vou encontrar em estepes em áreas de menor umidade do que as pradarias.
Ambas as formações estão associadas às áreas desérticas próximas da escassez de umidade, tá? Mas mesmo assim, aquilo que eu falei, cuidado com generalização. Você vai ter áreas de clima semiárido ou de clima subtropical mais úmidas do que outra. Pela associação da vegetação rasteira com relevos planos, esses biomas têm sido explorados principalmente para atividades agropecuárias. Então muitos, e aí a própria imagem ela mostra isso, né? Pelo fato do relevo ser bastante plano, você pode ou usar aquela região para agricultura ou então para a criação de animais, tá? Então você vai deixar os animais soltos aí no pasto, andando para lá e para cá. Andando para lá e para cá, o que acontece? Imaginem bem um grande rebanho aí de 3.000 cabeças de gado. Um boi pesa. Esse peso vai fazer com que esse solo comece a ficar compactado. E isso pode levar a um processo erosivo. Tá? Você pode provocar, quando acontecer as poucas chuvas, essa água não se infiltra com facilidade. Então nós temos aí uma intensa exploração que pode levar essa região a um processo de arenização. Ou seja, estamos vendo aí a formação de um deserto. Tá? Essa arenização é o que está escrito aqui. Ó. Essa degradação do solo por sua intensa exploração favorece a arenização, que é o que? Processo de aumento da quantidade de areia no solo em decorrência da sua degradação. É causada pela exploração agrícola devido ou pelo uso incorreto da irrigação, do maquinário ou da pecuária extensiva. Da mesma forma que animais pesam, máquinas também, tá? Então, tanto a agricultura quanto a pecuária podem provocar esse processo aqui. Ó, tá aqui, ó. Tanto o maquinário quanto a pecuária extensiva causa a compactação do solo em razão do peso das máquinas e dos animais que aram e pisoteiam o solo, tornando mais vulnerável à erosão. A arenização inviabiliza a prática agrícola e causa grande desequilíbrio ambiental. Claro, você vai perder o solo fértil. Vale lembrar que a ocorrência da arenização também está ligada ao tipo de rocha e ao tipo de solo onde ocorre. É o que acontece, por exemplo, na região do Sahel. Né? A região do Sahel, essa região aqui, ó, é uma região bem ao sul do deserto do Saara. Essa região, por causa de práticas agrícolas erradas, técnicas agrícolas erradas e de pecuária também extensiva, está provocando o aumento do deserto do Saara. O Sahel é uma região de aumento desse deserto aqui, tá? É o que está escrito nesse texto aqui, tá? Ele tá, vamos dizer assim, que ele é um processo de desertificação em curso e automaticamente, né, já que ele está junto ali ao Saara, então você vai ter esse aumento da área de deserto acontecendo. Nas áreas ucranianas, há a formação de um solo extremamente fértil, conhecido como Chernozion, que apresenta a coloração escura por causa da grande quantidade de matéria orgânica. Esse é o que é o solo mais rico que tem, em razão da quantidade de matéria orgânica decomposta em suas camadas mais superficiais. Essas áreas são bastante utilizadas para a agricultura e possibilita uma grande produção de grãos naquela região da Ucrânia, antiga União Soviética, certo? Então o melhor solo é esse aqui. Solo Chernozion, cadê o nome? Está aqui. Chernozion, extremamente rico em nutrientes. Como é que é o nome do solo que é pobre, como é o solo da Amazônia que é lavado? Latossolo, tá? Os latossolos. Chegamos ao deserto, marcado pela rigorosidade climática causada pela baixa umidade e precipitação anuais. Os desertos apresentam biodiversidade e formações vegetais escassas e pouco desenvolvidas. Olha que bonitinho o cacto, né? Repara que essas formações vegetais não têm folhas. Não tem folha por quê? Lembra que eu falei que é através da folha que a planta respira? Malandramente, o que o cacto faz? Não tem folha. Em contrapartida, tem muito espinho. Justamente para, como se fosse uma defesa que ele tem, tá? A quantidade de espécies varia em virtude da umidade e as plantas existentes são adaptadas às condições de aridez. Por exemplo, as espécies xerófitas. O que são espécies xerófitas? São aquelas plantas adaptadas a pouquíssima umidade. Professor, e o que são aquelas plantas que são adaptadas a muita umidade?
como por exemplo a Vitória Régia, que fica dentro do rio, fica dentro da água. Esse tipo de planta é chamada de higrófita. As higrófitas são plantas adaptadas a muita umidade. As xerófitas são plantas adaptadas a baixíssima umidade. Os cactos, então, estão entre as espécies que apresentam espinhos no lugar de folhas e armazenam água no caule, diminuindo ao máximo a perda de água através da evapotranspiração. Portanto, se você tiver um deserto, se você vê um cacto desse, saiba que no seu interior tem água, então você pode beber. Né? Você pega o cacto e tira esse espinho, pelo amor de Deus, porque senão vai machucar a sua boca, e aí você tem a possibilidade de manutenção da sua vida. Outras plantas obtêm a água de que necessitam, aproveitando-se do vapor de água presente no ar, em pequenas quantidades, em áreas próximas ao oceano, por exemplo, ou através de raízes profundas que alcançam lençóis freáticos subterrâneos. Perfeito? Aula dada. Por hoje é só. Essa aula foi um pouco mais rápida que a outra, mas eu tinha que falar isso aqui. Foi mais rápida porque, né, sobre essas vegetações vocês já estudaram bastante. Isso aqui foi basicamente um vale a pena ver de novo. Valeu, um abraço, fica com Deus, até qualquer momento. Fui!